Boa noite, gente! Vamos iniciando mais uma live. Hoje eu vou falar um assunto que me chamou muita atenção. Começamos mais uma turma de especialização em odontopediatria aqui em Fortaleza. E eu tô super empolgada para falar desse assunto com vocês. Hoje eu já conversei bastante, né, com os alunos que iniciaram a especialização sobre esse assunto. E é um assunto muito relevante para a gente discutir aqui nesse canal. Mas deixa eu te dizer um pouquinho do que é esse canal. Eu te levo do diploma ao faturamento de 25 mil com odontopediatria. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Carla Sângela, sou odontopediatra, fiz mestrado, doutorado em clínica odontológica, faço o exercício da odontopediatria há 17 anos, mas, na verdade, o meu amor pela odontopediatria começou muito antes disso, quando eu estava no meu terceiro semestre da graduação, e desde então eu atendo criança. Né? Na graduação, ainda no processo de aprendizado, e hoje sim, né? Desde que eu me formei, eu já faço clínica em odontopediatria. Durante todo esse período, né, pós-formada, eu fui me aprimorando, estudando, juntando conteúdo, e hoje, né, eu vivo só da odontopediatria, trabalho atendendo criança, tenho um consultório voltado para criança, né, faço a clínica só para criança, e eu quero compartilhar por aqui um pouquinho de tudo que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Sabe o que eu estava pensando, que eu estava querendo falar com vocês, né, depois, né, de iniciar essa turma, que me deu um estalo assim, na hora da aula, né? Até comentei com um dos alunos que me fez essa pergunta. É aquela história. Professora, odontopediatria, né? Dá para ganhar dinheiro com odontopediatria? Né? Foi essa a pergunta. E aí a gente entrou, né, no processo de construção e eu quero compartilhar aqui com vocês, né, sobre esse conteúdo, né? Sobre será que dá para ganhar dinheiro com odontopediatria? Deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu quero discutir, ele serve para estudantes de odontologia, né, que já estão aí se formando, né, já vem esse processo bem fragmentado na cabeça, que quer atender criança. Esse conteúdo também que eu vou discutir aqui serve para as pessoas que já atendem criança, né? Eu chamo de atendimento misto, faz atendimento de criança e de adulto. E para aqueles dentistas que desejam, que querem atender só criança, e claro, para os especialistas que já são odontopediatras, né? Com certeza, os meus amigos especialistas, eles já veem, né, que a odontopediatria é uma especialização muito rentável, tá? Muito rentável mesmo. Vou lhe dizer por quê. E aí eu vim com vários motivos muito fortes para vocês perceberem o porquê a odontopediatria né, atender criança é tão rentável, né? Dá sim para ganhar dinheiro. Primeiro ponto, eu tenho os pacientes mais fiéis da odontopediatria, tá? Como assim, Carla? Os pacientes da odontopediatria são fiéis. Gente, quando eu entro em conexão com a criança, essa criança, ela quer ser atendido por um único profissional. Ela não troca o atendimento. É diferente de atendimento adulto, tá? Vamos supor, eu vou fazer um procedimento que em um consultório, eu, Carla, tá, adulta, vou fazer um procedimento no consultório que ele custa R$1.000, tá? Mas, no consultório do outro colega, esse procedimento, o mesmo, vai custar R$900. Qual é a tendência do adulto? É ir para o mais barato? Né? Não. Se a mesma qualidade, eu não tenho diferença, tá? Com certeza o adulto vai priorizar o que para ele tem um menor valor, tá? A não ser que essa consulta esteja muito valor, mas com certeza vai acontecer isso. O que acontece com a criança? A criança, ela quando entra em conexão com o profissional da área da saúde, ela não troca esse profissional muito facilmente.
não troca, tá? E eu vou dizer por experiência própria. Gente, lá no meu consultório, quando eu comecei a atender, eu tinha uma criança que a mãe tentou levar para outros profissionais. E essa criança, ela não foi cativada nem motivada pelos outros profissionais, tá? Ela queria a tia Carla. A criança, quando ela entra nessa sintonia, ela tem essa conexão, ela deseja ser atendida pelo mesmo profissional. Vocês já ouviram aquela frase do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável pelo que tu te cativas. É o que acontece na odontopediatria. É o que acontece quando a gente atende criança. Essa criança, ela tem uma familiaridade, uma intimidade com você que ela vai ter confiança e segurança de realizar qualquer procedimento, de realizar os acompanhamentos odontológicos com você, tá? Então eu tenho em torno aí mais ou menos uns 12, 13 anos de fidelização desse paciente. Porque a criança, ela é fiel, ela quer aquele profissional, ela gosta, ela tem a segurança de ser atendido pelo aquele profissional. Outra coisa diferente no atendimento odontopediátrico é que essa criança eu posso captar ainda na barriga da mãe. Durante a gestação, gente, as mães, elas estão mais propensas e mais abertas a receber conhecimentos. Eu quero o melhor para o meu filho. Então, se a gente pega essa mãe ainda no pré-natal odontológico e faço realmente o pré-natal, né, gente? Porque tem gente que diz, eu faço pré-natal odontológico e não faz o acompanhamento trimestral da gestante. Se eu pego essa gestante e faço esse acompanhamento trimestral certinho, faço o pré-natal odontológico, motivando essa gestante, passando informações para ela, com certeza essa criança, assim que nascer, ela vai levar para você, porque ela tem como profissional de referência, tá? E aí é uma área nossa mesmo, pegar essas gestantes e fazer esse acompanhamento. Tem colega que atende gestante, mas atende a gestante numa situação completamente diferente. Uma gestante que tem uma emergência odontológica, que precisa acessar um dente, fazer um canal, completamente diferente. O pré-natal odontológico que eu tô falando para vocês, gente, é esse acompanhamento trimestral que a gente faz, né? Faz sim exame clínico, exame intrabucal, mas eu passo muitas informações para a mãe, né? E essa mãe sabe que a saúde bucal do bebê, ela começa ainda na barriguinha da mãe. Então eu faço esse acompanhamento, acabo captando esse paciente que está para chegar ao mundo. Então esse paciente que está para chegar ao mundo, ele fica comigo até uns 13, 14, 15 anos de idade, né? Muitas mães perguntam para mim, doutora, meu filho fica com você até quando? E eu brinco, eu digo, até ter vergonha de vir para tia Carla, tá? Então tem pacientes que ficam, né, mais estendidos, adolescência, início da fase adulta, com odontopediatra pode, não tem nenhum problema. Mas, pelo menos 13, 14, 15 anos da vida, eu tenho um paciente com retornos semestral. Se essa criança ela tem alto risco, eu já tenho um retorno menor, tá? E aí, meus colegas, o que acontece também, né? Que a pessoa desvaloriza a odontopediatria. Diz, não, sabe o que é? Porque cuida de dente de leite. Porque cuida de dente de leite, acha que o valor do dente de leite, de uma restauração, por exemplo, em dente de leite, é um valor menor. Não, gente. Eu tô cuidando do dente mesmo assim, tá? É um dente que tá lá, vai trocar todos esses dentes, vai, mas eles precisam dos cuidados igual a dente permanente. Então não faz sentido a gente utilizar as mesmas técnicas de adulto para fazer uma restauração, trabalhar numa cavidade bem menor do que um adulto, trabalhar num dente que tem características diferentes do adulto, um esmalte menor, uma polpa maior, mais riscos da cárie e da lesão de cárie afetar a polpa. Por que eu vou cobrar mais barato para esse procedimento? Porque o dente vai cair.
Não, esse dente ele tem um tempo de vida e eu vou cuidar desse dente durante o tempo de vida, tá? Uma coisa interessante que acontece na clínica, aconteceu comigo mesmo, gente. E eu fico às vezes pensando de como nossa postura profissional interfere nesse processo de valorização de procedimento, de busca da clínica, do paciente pagar ou não, de pedir desconto ou não. É a nossa própria postura, né, que a gente adquire, né, a nossa segurança na hora de passar o valor, a forma com que eu vou cobrar, né, essa minha precificação, se é justa, se está compatível com meus gastos, né? É importante a gente ver isso. Mas prestem atenção comigo, certo? Um colega implantodontista, ele faz um implante, ele cobra ali, vamos dizer, R$1.000 pelo implante, certo? R$1.000, cirurgia do implante. Vai comprar um implante por volta dos R$200, R$300, certo? Tem a hora clínica, tem o fio de sutura, tem um anestésico, tem tudo isso. Minha gente, vai dar por volta dos gastos de procedimento, de tudo. Vamos supor que ele gaste uns R$700, tá? R$700. Esse paciente ainda volta uma vez, volta outra vez para expor, né, os implantes. Desculpa se eu estiver falando besteira, porque não é uma área minha, mas pelo que eu conheço, né, o paciente volta pós-cirúrgico, volta numa terceira sessão para poder expor os implantes, para poder fazer a prótese, tá? E isso tá tudo precificado no valor de R$1.000. Gente, a hora clínica. Acaba que o lucro do começo, de que era dos R$300 que sobrou dos 700, com esses 2 retornos do paciente, que vai contar nas minhas horas clínicas, isso vai afetar completamente, né, no meu valor final. Então, acaba que o colega não viu muita lucratividade. Agora, deixa eu te dizer da odontopediatria, tá? Se você não vive ou quer viver da odontopediatria. Tem um paciente que ele vem para o consultório com retorno regular. Gente, a Juju que tá aqui, tá? Ela vai estar formada daqui a 2 anos, né, Júlia? Ela tem 3. Deixa eu dizer uma coisa. Então, eu vou falar dos meus pacientes, tá? O que acontece na odontopediatria? Esse paciente, ele vem a primeira vez no meu consultório para uma avaliação clínica. Nessa avaliação clínica, eu faço a profilaxia, faço o flúor, faço o exame clínico detalhado, faço instrução de higiene bucal, eu falo com os pais, eu ensino a criança a escovar, eu mostro para os pais como é que bota pasta, a quantidade de pasta, qual pasta usar. Eu dou um show de informações para essa família. Quanto de material eu gastei? Quanto de material eu gastei? Eu gastei um flúor gel, um tubão, né, que a gente sabe que o valor por volta de R$8. Eu gastei uma pasta profilática, né, que também é por volta desse valor e dá por várias aplicações, uma escova de Robson de R$1 e pouco, e tem a minha hora clínica, tá? Vamos supor que a minha hora clínica é R$150. O roto restante é tudo lucro, gente. Tudo lucro. Esse paciente, se ele for um paciente de prevenção, ele vem uma única vez. Eu não tenho mais que gastar hora clínica com essa criança. Vou gastar daqui a 6 meses, quando essa criança voltar e fazer o processo preventivo de novo, tá? Então, é um custo barato trabalhar com prevenção pra gente e também pra família, né? Trabalhar com prevenção é muito mais barato para a família do que tratamento restaurador, do que tratamento cirúrgico. Mas, minha cirurgia sem 2 sessões, eu vou cobrar esse valor dessas 2 sessões. Mando retorno para acompanhar, tenho que embutir minha hora clínica. Tenho que embutir a minha preocupação de ficar atenta com a família pós-cirurgia. Se eu for fazer uma restauração, eu cobro o valor
da restauração. Por quê? Porque é a mesma técnica que eu vou realizar em adulto. Por que que o dente de leite é mais barato? Porque ele vai cair? Gente, não tem isso. Vamos quebrar isso da nossa cabeça. É um dente de leite, ele precisa do mesmo cuidado, ele precisa das mesmas expertices, ele precisa dos mesmos conhecimentos que o dente permanente. Então não faz sentido eu realizar um valor mais barato. Mas também cuidado, galera, porque às vezes a gente tá, então eu vou cobrar o valor de R$400, R$300 para fazer uma restauração. E o dente, ele tem 2 meses na boca, daqui a 2 meses, eu acho que é muito, mas vai cair daqui a 2 meses. Gente, você vai fazer uma restauração também nesse valor que o paciente vai já perder, o paciente vai ficar incomodado, a família vai ficar incomodada. Então a gente precisa ter noção disso. Mas um dente que vai ter ainda uma durabilidade boa na boca, gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que cobrar certinho, precificar certinho, tá? Não é porque é um dente que vai cair, né, que o dente é mole. Eu vejo muitos colegas com essa apreensão. Às vezes eles chegam, ai, Carlinha, vou fazer a precificação de acordo com o mercado. Oi, gente. Vai lá que a mamãe tá conversando com o pessoal. Jujuba linda. Não existe isso de acordo com a média do mercado, tá? Tem que fazer os custos certinho, gente. Então, cuidado, tá? Eu fico pasma. Gente, eu sou professora de uma universidade aqui em Fortaleza, né? Da Unifor. E aí fico... Gente, hoje não tá colaborando, né? Vocês conseguem ouvir as calopsitas das meninas? Estão cantando, acho que elas estão gostando da aula, né? André tá até rindo. Hoje tá bem agitado. Mas deixa eu contar pra vocês. Eu fico, às vezes, espantada como as pessoas não têm visão de mercado, tá? Vou contar por quê. Eu, como professora de universidade, o que eu vejo? A maioria dos alunos, quando eles se formam, eles querem ir para a área da estética, a área da implante, da cirurgia, porque são áreas que têm high ticket, ou seja, tem o valor maior agregado, né? E numa consulta, no procedimento, as pessoas ganham mais por causa disso. Mas se for botar na ponta do lápis, gente, não tem esse valor, tá? E eu digo muito cuidado quando as pessoas... eu faturo 100 mil, 200 mil no mês, tá? Mas vai ver os gastos clínicos dessa pessoa, né? Para manter esse faturamento, né? Quanto de lucratividade essa pessoa ela ganha. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta, né? E botar realmente na ponta do lápis, tá? Uma clínica que fatura muito porque faz implante também gasta muito porque é um material caro, certo? Então a gente precisa começar a ter essas ponderações, tá? E eu digo isso que é muito importante para a gente realizar esse combinado. Carla, eu gosto de atender criança, né? Mas eu tenho realmente medo de entrar numa área que não é muito rentável. Gente, onde vocês veem? Onde vocês veem essa dificuldade? Eu vejo zero dificuldade. Na verdade, eu vejo um caminho lindo a ser seguido. Até porque trabalhar com criança é muito precioso, é muito gratificante. A criança, ela é real. A criança, ela é sincera. A criança, ela é fiel. Não existe melhor paciente de se trabalhar. A criança, quando ela gosta, quando ela sente segurança, ela quer aquele profissional. Ela se entrega para aquele profissional, né? Ainda mais faz a cabeça de toda a família para aquele profissional, porque eu gostei, porque ela é legal, porque ela é incrível, porque ela é inesquecível, tá? Então, trabalhar com a odontopediatria tem esse ponto positivo, dessa fidelização desse paciente. E eu fico até chateada quando o colega diz, odontopediatria não dá dinheiro.
eu tenho muitas verdades para falar, né? E fico realmente, às vezes, pensando pro colega, poxa, então vá com o seu conceito, né? Se esse preconceito falando que a odontopediatria não é uma especialização, né? Uma área muito rentável, porque realmente mostra que o colega não entende e não vive na área, tá? Gente, outra coisa que eu quero falar são das oportunidades do mercado da odontopediatria. Quais são as oportunidades? Gente, eu tenho um público muito amplo para trabalhar a odontopediatria. Eu posso trabalhar com as gestantes no pré-natal odontológico, posso trabalhar com os bebês sem dentes, os bebês com os dentes já. Posso trabalhar com as crianças, posso trabalhar com adolescentes. Em cada fase dessa, com uma necessidade diferente, tá? Na gestação, orientação para gestantes, de hábitos, né? De quando a criança nascer, como a gestante vai fazer a escovação, ajudar a gestante em algum processo que esteja incomodando, por exemplo, quando a gente está grávida, tem algumas gestantes que elas passam pelo incômodo dos enjoos, né? E a gente sabe que isso afeta a qualidade da saúde bucal dessa gestante, a gente trabalhar e ajudar ela nesse período. Acontece que quando a gente sempre ajuda alguém a superar uma dificuldade, essa pessoa, ela se sente mais, vamos dizer assim, próxima, mais feliz e também quer retribuir isso de alguma forma. Acaba que você acaba cativando essa criança que ainda está na barriguinha da mamãe. E quando essa criança nasce, com certeza ela leva o filho para profissional de referência que ela conheceu quando necessitou. Depois disso, né, essa criança começa o processo de erupção dentária. Você vai fazer esse trabalho com a criança. Linda da mamãe. Linda, a mamãe termina já e vou já conversar. Ótimo. Gente, é porque eu passei o dia na especialização de manhã, de tarde e de noite. Então a saudade é grande. Linda, a mamãe vai já, amor. Aí deixa eu dizer pra vocês. Então essa criança, quando começa a erupcionar os dentes, começa esse processo dos dentes, né? Saírem na boca, a mãe, ela sente uma necessidade de orientação, como é que vai escovar, a quantidade de pasta de dente, que tipo de pasta de dente vai usar. Então a gente já tem uma criança que ela já tem que ir rotineiramente ao dentista. A gente vai falar de hábitos para essa mãe, né? A gente vai conversar com a mãe sobre hábitos deletérios, sobre nutrição por volta dos 6 meses na introdução alimentar. Engraçado, gente, como existe, né? As mães, quando a criança faz a introdução alimentar, ela leva ao nutricionista, leva para o pediatra. E por que não leva para o odontopediatra? O dentista tem que estar junto nessa fase da criança, tá? Para ver como é que tá a oclusão, se o desenvolvimento da oclusão, da mordida está ocorrendo de forma exata. Então eu tenho mais um marco importante de acompanhamento dos pais em relação ao desenvolvimento da criança. E aí a criança recebe todos os dentes de leite, né? A dentição fica completa. E daqui a pouco essa criança entra numa fase de troca dentária, de dentição mista. E aí se faz necessário novamente o acompanhamento dessa criança, né? Erupção de primeiro molar, um marco tão importante da criança que precisa ser tão acompanhado porque é um dente que erupciona de forma silenciosa e essa erupção pode acarretar problemas nesse dente. E aí a gente precisa mostrar a importância do nosso acompanhamento, né? Entra na pré-adolescência e depois da adolescência vem os problemas estéticos que a gente precisa resolver e trabalhar junto com a família. Ou seja, essa família vai ficar maior parte da sua vida do acompanhamento da criança com você, tá? Eu mesma, eu tenho roteiros para trabalhar com as crianças em toda a fase da vida.
criança com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. O que é que eu vou abordar? O que é que eu vou falar? Qual é o meu roteiro nessas consultas? Precisa ter, tá? E isso valoriza muito as nossas consultas. Combinado? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou ficar por aqui. Meu esposo, hoje ele foi assistir jogo. Tô sozinho com as meninas, com as calopsitas, os cachorros, fazendo essa zoada toda. Mas eu tinha que vir aqui porque foi muito legal hoje na especialização a gente conversar sobre isso, né? É esclarecedor. E vocês sabem, né, que eu tenho esse objetivo de construir a maior comunidade de odontopediatria do Brasil. Sou muito realizada trabalhando com odontopediatria, muito feliz. Eu acho que a gratificação, ela não é só financeira, mas também da nossa entrega, e a criança cura a nossa alma, né? Essa interação nos faz muito bem. Então, eu vou ficando por aqui. Vou combinar que sexta-feira eu venho numa live mais tranquila. Vou pensar num tema muito maravilhoso para a gente discutir aqui. Quem quiser também, Carlinha, fala sobre isso, fala sobre aquilo, coloca aí uma mensagem que aí a gente está acompanhando e eu venho com o assunto para abordar com vocês. Combinado? Último ponto. Carlinha, como eu faço para ganhar dinheiro com odontopediatria? Gente, primeiro quebrar o que eu tenho aqui, tá? A gente mesmo acha, às vezes, que como é que eu faço, né, para ganhar esse dinheiro se esse dente é um dente que é provisório, tá? Quebra isso na sua cabeça. Ele é um dente. Eu não sei se ele vai cair. Um dente de adulto, ele pode perder daqui a pouco também, tá? Tem uma fratura que tem que fazer uma exodontia, tá? Mas esse dente precisa das mesmas técnicas. Eles precisam dos mesmos materiais para se fazer. E você ainda trabalha numa cavidade menor e num dente com uma estrutura completamente diferente do dente descido. Risco de exposição, risco de dar canal, tá? É muito mais tenso. Gente, na verdade, era para ser o contrário. Éramos para cobrar muito mais caro um dente descido. Por toda essa complexidade que é atender uma criança. Porque precisa de condicionamento, porque precisa de um bom preparo, porque eu preciso me preparar para cada atendimento, porque eu estou tratando de um dente diferente, de uma cavidade bucal bem menor, tá? Então a gente tem que começar a ver, né, e ter essas visões diferentes, tá? E destruir essas coisas que a galera fala por aí. Um dente de leite vai cair, vai isso. Não, você precisa da técnica, você precisa do meu conhecimento para fazer o tratamento desse dente. Você precisa da técnica, você precisa do meu conhecimento para fazer a remoção desse dente, tá? Então, vamos começar a pensar nisso? Vamos mesmo, tá? Juro a vocês, depois que a gente fizer a maior comunidade de odontopediatria do Brasil, com certeza esses paradigmas serão quebrados. E a minha função aqui nesse canal é a gente desmistificar esses paradigmas, combinado? Lucas, um beijo bem grande. Rafa Amaral, ela é muito, 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 muito minha amiga. Apesar da gente não se ver, mas por causa da distância. Mas ela é muito minha amiga. Se você tiver contato com ela, diz que eu mandei um beijo, tá? E Milena, outro beijo, valeu pela aula. Gente, a gente se vê. Vamos mandando dúvida pra gente fazer umas construções de discussões bem legal aqui, tá bom? Beijo, boa noite, até a próxima.